Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a nossa quinta aula do curso de JavaScript ES6 e Programação Funcional. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o que são as funções callback. Às vezes você quer aprender alguma ferramenta como Angular ou React, como eu quando eu comecei a estudar Angular, e eu não sabia sobre programação funcional, eu não sabia que existia. Então eu comecei a estudar Angular, daí chegou numa parte do código que eu realizava uma requisição HTTP, envolvia programação funcional nisso, a função callback mais especificamente, e eu comecei a ter alguns problemas com o meu código e eu não entendia por quê. Ele parecia que não rodava na ordem que eu estava escrevendo, e realmente a ordem que ele funcionava era outra, e a gente vai explicar o porquê nesse vídeo, por causa como funcionam as funções callback. As funções callback são basicamente funções passadas como parâmetro. Então aqui a gente tem, por exemplo, o setTimeout do JavaScript, vamos supor. Aproximando um pouco aqui. O setTimeout é uma função que diz, depois de determinados milissegundos, execute outra função. Então, o que acontece? Quando o código começa a rodar, ele vai exibir primeiro o console log2. E depois de 1 segundo, ele vai executar essa função, que vai exibir o console log1. Então, a ordem de execução do código vai ser isso daqui e depois isso daqui. E muitas vezes, quando eu tive um problema no Angular, que eu não conhecia a programação funcional, eu pensava que isso daqui ia ser executado primeiro. Que ia, por exemplo, salvar numa variável aqui dentro e que eu poderia printar o valor dessa variável aqui embaixo. Só que as coisas não aconteciam dessa maneira. E eu não sabia por quê. Você pode, inclusive, trabalhar com as funções de primeira classe. Como as funções callback são passadas como parâmetro, o que é passado como parâmetro são constantes ou variáveis. E isso entra na questão da função de primeira classe. Então você pode salvar uma função dentro de uma variável, dentro de uma constante, e passar essa constante aqui. Vamos supor, podemos criar aqui a nossa constante teste. E aqui dentro colocar a nossa função. Depois passar aqui, teste. Aí, dessa maneira, depois de 1 segundo, o teste pode ser executado. Se a gente fizer o teste desse código aqui, vamos entrar em JavaScript, aula 5. E aqui nós vamos digitar npm start run dev. npm run dev 2 e 1, como vocês podem ver. Se eu aproximar um pouco mais aqui, aqui no nosso terminal, se eu rodar, ele exibe o número 2 e depois de 1 segundo ele exibe o número 1. Então isso acontece muitas vezes. Aqui a gente tem um setTimeout, que permite você restringir o tempo de execução de um código para depois de 1 segundo, só que apenas um trecho desse código. Vamos voltar aqui. Apenas um trecho desse código. E isso acontece também com requisições HTTP, quando você vai usar o Ajax, por exemplo, fazer uma requisição para uma outra URL. O tempo que vai demorar para requisitar a outra URL, ele pode continuar executando o código normal, enquanto ele está processando. E assim que ele terminar de processar e receber os dados daquela URL, ele executa a função que está relacionada ao que ele pediu para aquela URL. E isso foi um dos problemas que aconteceu comigo no início. Um outro exemplo de como que pode funcionar também é esse outro aqui que eu deixei construído. Vamos supor, você tem aqui um setInterval, uma função do JavaScript que permite que a cada determinado período você execute uma ação. Vamos supor, a cada meio segundo eu quero que ele printe na tela a mensagem loading. E eu tenho aqui também o setTimeout, que diz que depois de 3 segundos ele vai fazer esse setInterval parar. Eu uso isso, por exemplo, num programa que eu fiz para sorteios. Inclusive, logo ele vai estar no repositório do GitHub. Quando eu clico no botão, ele começa a alterar o nome das pessoas, sem parar. E ele fica assim, ou seja, a cada 0,1 segundos ele altera o nome da pessoa e aparece vários nomes sendo alterados continuamente.
E eu tenho um set timeout que diz que depois de uns 6 segundos ele vai parar aquele search interval. E quando ele para aquilo, ele para o nome de uma pessoa e diz quem foi o sorteado. Então é uma das aplicações que eu uso. Então aqui vocês podem ver que a função callbacks já entra um pouco na questão das funções de primeira classe, e também isso mostra como que elas podem ser utilizadas para trabalhar de forma síncrona, deixar um código executando enquanto alguma outra coisa vai sendo processada, sem precisar parar a aplicação, sem precisar deixar que o sistema fique travado ali, realizando aquela operação, que nem acontece muitas vezes quando você vai entrar num site, vamos supor que você use só PHP, você entra lá, preenche um formulário, clica no botão e ele recarrega a página. Enquanto ele não termina de processar, ele fica recarregando a página e você não pode mexer em nada. Aquilo de lá é uma requisição síncrona. E através das funções callbacks, todos esses tipos de requisições assíncronas, até o próprio Ajax, né, que é Asynchronous JavaScript and XML, eles podem trabalhar, digamos assim, em background, enquanto o resto do seu código vai sendo executado. Então, basicamente essa é a aula de hoje sobre funções callback. Aqui a gente também tem o código em TypeScript, que não muda muito nessa aula, apenas colocando o retorno da função, que é a void no caso, né? Não tem nenhum retorno, então não muda quase nada. O jeito de executar o código é o mesmo jeito, dá o npm install, npm run dev, e esse código já vou subir no GitHub. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acompanhe a gente também lá no Facebook e no nosso Instagram. E até a próxima aula, pessoal!